Eu vou acabar com as ONGs que sabotam vocês, como presidente da República. Vários veículos de imprensa já negaram minha participação aqui no Pará, porque receberam... Eu tenho acesso a alguns trackings, né? Infelizmente não posso falar quais, mas a gente já tá batendo 10% em alguns trackings. E as pessoas, a falta de rebelião me deixa assustado. As pessoas vão aceitando. Lembre-se sempre, as pessoas aceitam a favelização. Belém é completamente favelizada. Não tem esgoto em Belém. Mas as pessoas acostumam. Lá no mercado Ver o Peso, lá em Belém, tem lá os urubus, tudo ao redor dos peixes. Aí tem a peixaria e tem os urubus. As pessoas aceitam. Porque você normaliza o absurdo. As pessoas também aceitam inúmeros outros problemas. A falta de estrada, a falta de água. E acabam naturalizando os barbários como isso fosse parte da paisagem. Ser paraense é ser governado por um barbário. É essa a lógica que eles fazem. É por isso que toda vez que alguém critica eles, eles respondem, estão atacando o Pará. Repare isso. É sempre isso. Quando foi na COP, a gente estava criticando a COP. A roubalheira da COP. Os escândalos ligados à COP. Envolvendo o governo federal e o governo estadual daqui. Qual era a resposta? Preconceito com o Pará. Eu vi que essa é a regra em todos os lugares, por exemplo, do Nordeste. Quando você vai falar de um problema local, eles estão atacando a gente, estão atacando o nosso povo. E as pessoas costumavam cair nessa conversa fiada. As pessoas caíam nessa conversa mole. As pessoas tinham... O político local, em alguma medida, era parte do orgulho local, não sei dizer. O fato é, esse truque já não funciona mais. Eu rodei os estados mais pobres da região Nordeste e eu falei, tá tudo errado aqui. Alguém aqui acompanhou, por exemplo, minha ida ao Maranhão? Quem acompanhou, levanta a mão. Quem não acompanhou, não levanta a mão. Quem não acompanhou, levanta a mão agora. Alguns poucos. Bom saber. No Maranhão, eu falei a mesma coisa. Porque eles também têm as oligarquias locais lá. E as oligarquias puxam, tentam evocar esse orgulho. Não, aqui é o orgulho do Maranhão. Não há motivo hoje para você ter orgulho de ser maranhense. E a minha pergunta é, até quando vocês vão se alimentar do orgulho da cultura local para evitar tratar dos problemas concretos que impedem vocês de se realizarem na vida de vocês? Que impedem o estado de vocês se realizar? Hoje, o Pará exporta a gente ou importa a gente? As pessoas estão indo embora para todos os outros lugares. Curitiba está lotado de paraense. Florianópolis também, Goiânia também. As pessoas estão indo embora. Nós começamos a ver problemas de ódios interregionais. Eu já vi falar muito de ódio, tipo Sul, Nordeste, Nordeste, Sudeste. Com o Pará é coisa de 2, 3 anos para cá. As pessoas do Pará estão migrando para outros lugares, estão indo morar em favelas ou em bairros muito pobres em outros lugares. O que isso significa? Que a colônia do Pará, que é isso, vocês estão vivendo numa colônia, a colônia é um fracasso. E é um trabalho de profissionais isso aqui ser um fracasso. O caso da Ferrogrão, o caso da Cargill. Como pode um investimento de infraestrutura gigantesco, que vai beneficiar a região de vocês, que vai gerar emprego, renda, que vai gerar um hub para exportação, ser sabotado por ONG, por uns sujeitos vestidos lá, botam um cocar na cabeça e vai sabotar o trabalho dos outros, vai deixar caminhoneiro, pai de família sem ter como trabalhar, passando fome, pegando fila, e aí o presidente da República bate palma, acha lindo. Cadê o governador do estado para botar para fuder em índio invasor? Ele não estava aqui, falou nada, é aliado do Lula, é vagabundo. Essa é a real. É um estado que trabalha o tempo todo pela própria sabotagem. Órgãos ambientais, ONGs internacionais, vocês não conseguem fazer nada e vocês não conseguem produzir nada. O que eles querem, veja, como essas pessoas trabalham com estereótipo, o que eles querem é que vocês sejam um exemplo perfeito, uma espécie de bom selvagem. Um cara que vive de maneira primitiva. Todos vocês serão eternos ribeirinhos. Tá lá, não, come o peixe aí com farinha, esse é o único papel. Se você quiser criar uma empresa, não, muito complexo, vocês não vão fazer, que só come peixe com farinha. Tente ter uma opinião sobre o tema, não, só come o peixe aí, fala que você é meu indígena. É isso, eles querem que vocês assumam um papel primitivo e simplório, folclórico. Eles não querem que vocês sejam cidadãos, eles querem que vocês sejam um objeto cenográfico como isso aqui. É um objeto cenográfico para a tara que eles têm, para a imaginação primitiva que eles têm sobre essa região.
E vocês não podem aceitar isso. Eu preciso, isso eu venho fazendo como chamado em todo o Brasil, eu preciso que vocês tenham ódio no coração de tudo isso que tentam fazer com vocês. Vocês não podem aceitar um reducionismo, se tornar um elemento tão pequeno, um coadjuvante engraçado, um alívio cômico numa série, um personagem divertido. Vocês não podem ser isso. Vocês têm vida, vocês têm construção pessoal, vocês têm renda para gerar, vocês têm um Estado para criar e vocês têm uma participação como cidadãos autônomos numa nação, que é a nação brasileira. Vocês são brasileiros, como eu, como todo mundo que veio para cá, como o time do Pedrinho, todos nós somos brasileiros. E enquanto brasileiros, nós somos detentores de direitos e de deveres. O Estado brasileiro precisa integrar o Pará ao Brasil, com estrada, com ferrovia, com rodovia. O Estado brasileiro tem que tirar esse bando de ONG parasita que impede vocês de trabalhar e ganhar dinheiro. O Estado brasileiro tem que fomentar empresas a se instalarem aqui. O Estado brasileiro não tem que ter vergonha de trabalhar com agricultura aqui, de trabalhar com mineração aqui, de fazer com que aqui produza, porque aqui tem até as tais terras raras a serem exploradas para a gente montar um parque industrial sério aqui, não igual da Zona Franca de Manaus, mas um parque industrial sério, funcional. Aqui pode ser um polo de cultura, gastronomia, turismo, ecoturismo. Aqui é para ser um dos lugares, parte da solução brasileira. Só que hoje, vocês são tratados como coitados. E isso não pode ser aceito, porque isso é um soco na autoestima de vocês. Vocês são colocados, eu me lembro ali na COP, aquela cena patética, quando teve uma procissão de bichos fantasiados, vocês viram aquilo? Então assim, qual era a demonstração ali, né? Tava supostamente o mundo, porque o mundo não foi pra COP, tá? Não tinha grandes autoridades, nada. Aí tinha uma procissão de pessoas com umas fantasias, tinha um homem boto andando, eu falei, o que esse cara vai aprontar? Né? Eu sei a lenda. E aí andando ali e tal, depois teve um incêndio, bem ilustrativo, teve um incêndio. E eu falava, como é que essas pessoas aceitam isso? Como é que aquilo não ofende eles? Porque eu, como alguém de São Paulo, me sinto ofendido quando tentam criar estereótipo de alguém de São Paulo, ou uma caricatura ridícula. E, em geral, a esquerda adora criticar, porque fala que caricaturas são preconceituosas, mas eles são os primeiros a lutarem para manter caricaturas. Eu volto a colocar, a caricatura que eles querem de vocês são de pessoas primitivas. Eles querem que vocês vivam uma vida primitiva, e na vida primitiva não tem saneamento básico. Na vida primitiva não tem fornecimento de água. Na vida primitiva vocês vão pegar doenças parasitárias e tá tudo bem. Na vida primitiva, a violência, ela é meio que endêmica, ela tá no dia a dia. Na vida primitiva, você vai furar o pneu no buraco e a sua rua será esburacada. Na vida primitiva, ter energia elétrica é um luxo. Na vida primitiva, vocês estão no século XIX. Na vida primitiva, vocês ainda moram em Forgilândia. Esse é o mundo que tentam encaixar o Pará, em última instância, a região norte do Brasil. Nós não vamos aceitar isso. Então, eu queria começar meu bate-papo com vocês nesses termos. Vocês têm que se rebelar com essa ideia. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, vocês precisam falar com outras pessoas, e se vocês concordam com o que eu estou dizendo, isso tem que ser uma mensagem a se levar para todo paraense. Não deixe ninguém usar da sua cultura como uma mordaça, a sua cultura como uma prisão. É como se apontasse por um inglês e falasse da cultura medieval deles e fala, pronto, inglês, fiquem na Idade Média. Vocês não gostam de andar a cavalo, ou cavaleiros com espadinhas e tal? Fique assim. O inglês não está fazendo nada disso. City London é uma das regiões, do ponto de vista financeiro, mais avançadas do mundo. Não aceita. Agora falar que os japoneses têm que andar de samurai. Eles não estão andando de samurai. O Japão progride. E veja como progride. É tecnologia e tradição. Não é isso que nós temos que ter aqui? Tecnologia, desenvolvimento e não negar as tradições. Pelo contrário, usar elas com vantagem. Nunca como desculpa. Eu falo isso porque nós vamos rodar a imprensa aqui, nós vamos gravar vídeos aqui, e vocês sabem qual será a resposta de uma espécie de sentimento meio ufanista de ser paraense, tipo, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando. Tô mesmo, tô sim, e vou falar pra caralho, desculpa o termo aqui, desculpa o palavrão, vou falar porque tá errado, vou falar porque aceitar isso é submissão,
Vou falar porque eu não quero que vocês sejam colônia do Brasil. Vou falar porque vocês precisam acordar que não é aceitável que a resposta política do Pará para o Brasil seja sempre um barbalho. Nós temos que falar sobre isso. E nós temos um partido político agora, e a bandeira dele está aqui, para ser a ferramenta para vocês terem candidatos, para que vocês nunca mais fiquem na mão desses vagabundos na vida de vocês. Vocês têm que se emancipar. A rebelião de vocês começa agora. O Partido Missão é um instrumento de vocês. A minha pré-candidatura é um instrumento de vocês para construir isso. E é isso. Eu não estou vindo aqui, eu vou só apresentar programas de governo, tenho grandes projetos. Tenho sim grandes projetos. Mas eu tenho, antes de tudo, uma vontade. Eu só estou me movendo nessa história por raiva. É um misto de sonho, criatividade e raiva. É isso. Quando eu vejo, eu juro pra você, quando eu converso com o Kim em Brasília, o tipo de vida que esses coronéis levam, a grana que eles têm, as festas que eles fazem, como a gente aceita? Como a gente se permite só pagar a conta deles? Porque é isso, vocês pagam a conta dessa maluquice. A relação é uma relação de exploração bem óbvia. As elites locais se apropriam do que é teu, enquanto cafetinam Brasília, recebem um dinheirinho e jogam um jogo. Eles são donos dos veículos de imprensa. Eu vou revelar no final da viagem, mas vários veículos de imprensa já negaram minha participação aqui no Pará, porque recebeu o bloqueio do Helder, aliado do Lula. Qual o medo dele? Eu também vou falar mal do candidato lá de Ananindeua, que inclusive, né, com a mulher e com as empreiteiras, está aprontando, assim, é um tiro no pé ou um tiro na mão, vocês têm que escolher. É horrível a situação. Quem dera o nosso núcleo já tivesse maturado aqui, a ponto de nós já termos para essa eleição um candidato ao governo. Porque deveríamos. Porque a situação aqui é desesperadora. Eu falo, a situação no Pará é desesperadora e eu, vencendo a eleição para presidente da República, poderia auxiliar muito. Mas, acima de tudo, eu vou querer auxiliar na emancipação de vocês. E não emancipação quando fica falando, não, vamos separar, vamos fazer mais 3 estados aqui, tá? Não, nada disso. Para de mandar deputado para Brasília. Vocês vão mandar um monte de deputado ruim lá para Brasília. Para. Vamos resolver a coisa direito aqui. Eu vou acabar com as ONGs que sabotam vocês, como presidente da República. Eu vou investir em infraestrutura de verdade. Esses índio malandro que fica invadindo obra aqui não vai rolar. O barco vai levar a produção. Vai ter produção de mineração aqui, sim. Vamos destruir o crime organizado, sim. Vamos passar fogo em todo mundo. Vai morrer geral ali do crime organizado aqui no Pará. E vocês serão, finalmente, não apenas membros de uma colônia, mas paraenses orgulhosos de um Estado que funciona. Essa é a minha missão. Minha missão aqui começa com isso. Agora, como é que eu vou resolver essa missão, certo? Porque antes eu preciso ganhar a eleição. No Brasil inteiro. E galera, as coisas estão começando. Eu falo aqui, esse aqui é o primeiro evento depois de eu ficar 2 semanas em São Paulo, rodando Faria Lima, dando entrevistas. E assim, meio que dá pra falar que a gente já começou a ter chance, tá? Vocês estão acompanhando? Sim. Eu tenho acesso a alguns trackings, né? Infelizmente não posso falar quais, mas a gente já tá batendo 10% em alguns trackings. Tá? Isso, quem me acompanha, viu em podcast, sabe? Eu vinha falando, se nós chegarmos com 10% em agosto, a gente ganha a eleição. A gente está conseguindo chegar em junho. Nós teremos boas pesquisas até o fim desse mês. Com base nisso, estão topando conversar aqui comigo. Vi um aceno muito simpático do Caiado, dizendo que vai conversar. Se ele quiser conversar, também conversarei. E vamos conversar com todo mundo. Todo mundo bom, todo mundo decente, baseado no nosso projeto. Nós vamos conversar com o malandro. E vamos começar a trabalhar como um grupo político que pode vencer essas eleições. Davam a gente como uma piada, falavam que a gente nem sequer existia, não colocavam a gente nas fotos quando saía a pesquisa. E agora, veja só a triste ironia. Como eu estou em terceiro e abrindo distância para o quarto e o quinto, o único que pode vencer o Lula sou eu. Vai ganhar.
Veja só, Flávio Bolsonaro é certeza de reeleição do Lula. Flávio Bolsonaro está destruído para o segundo turno. Haverá fotos e vídeos do senhor Flávio Bolsonaro. E ainda vai sair coisas ligadas ao INSS e escândalos ligados à corrupção no Rio de Janeiro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele é uma máquina, ele é uma besta fera, ele é a Alemanha jogando com o time das Américas. Sempre mete um 7-1. Ele vai logo, não, eu quero ter um escândalo, ele entra. O homem é uma máquina de se envolver em escândalo. Pro Flávio, para fazer piadas regionais aqui, né, vocês comem tudo com açaí. Ele come tudo com um escândalo de corrupção. Ele vê assim, não, é rachadinha, eu quero. Não, é Vorcaro, quero. Não, mas tem aqui um governador corrupto ligado ao comando, ele quero. Ele tem todas. INSS, por favor, quero. Então vai ser muito difícil o Flávio conseguir se defender do que vem por aí. E aí, por que eu falei ironia? Porque os mesmos bolsonaristas que diziam façam um voto útil aqui na gente e cale a boca, vão ter que começar a ouvir. Por favor, façam um voto útil nas pessoas decentes desse jogo e não cale a boca que nós não somos autoritários ridículos como vocês. Mas venham contribuir conosco. Porque sim, vocês estão agora com a prerrogativa de falar o único que vence o Lula é o Renan. Ah, meu Deus. Para quem esteve no buraco com eles jogando a gente na lama, botando polícia para perseguir a gente, tentando fechar o movimento, só que é aquilo que a gente chama de volta por cima, né? Mas acalme-se porque isso está apenas começando. Nossa pré-campanha está ganhando momento. Estamos ganhando mídia, finalmente a imprensa está nos cobrindo com maior intensidade. Virá doadores, teremos mais estrutura, vamos impulsionar mais nossos conteúdos. E nós somos, como grupo, um grupo aguerrido, um grupo que tem mais energia. E todos os políticos, mesmo os do Centrão, os políticos outros que não estão reconhecendo. Eu quero. Tá todo mundo né, eu estou começando a receber ligações, é muito engraçado, que às vezes eu recebo ligações de pessoas que eu gravei vídeo sobre. Mas os políticos são muito cínicos, né? Eles não ligam muito, eles... garoto, tá quebrando a polarização, hein? Tamo mesmo. E o papo é impressionante. Meu filho precisa que você grave um vídeo aí pra ele. Não, prefeito meu na cidade inteira disse que assim, a molecada só fala em você, tá virando votos mais velhos. A real, fizeram muita piada conosco, porque nós começávamos numa base militante mais jovem. Mas o jovem sonha e o jovem não está preso às mesmas categorias. Me falaram que aqui no Pará há famílias mais velhas que amam os barbalhos. Eu tenho certeza que os mais jovens já não amam mais. Os mais jovens estão lutando contra o barbário aqui comigo, e eu estou vendo eles aqui na plateia, ou eles estão migrando para outros estados. E é com eles que a gente vai convencer as pessoas em todos os lugares do Brasil. Os jovens estão convencendo seus pais, seus irmãos mais velhos e seus avós, mostrando que a gente não precisa ficar numa briga estúpida entre Lula e Flávio Bolsonaro. É uma briga estúpida. Ninguém ali tem proposta. Ninguém ali tem um sonho. Ninguém ali tem nada. É só eu não sou você. A campanha de cada um corresponde a dizer eu não sou você. E eles ficam lá, eu não sou você. Eu que não sou você. Não, eu não sou você. Eu que não sou você. É muito estúpido. Eles não têm nada a dizer sobre nenhum assunto. O máximo que eles fazem é o seguinte, eles veem algum vídeo meu que bomba sobre um tema, aí eles copiam. Aí o Flávio vai lá pra Pernambuco, o Nordeste é a solução. Flávio, é sério. Ou o Zema falando de direito penal do inimigo. É anedótico, é engraçado, a gente dá risada. Mas mostra o seguinte, esses caras têm partidos que recebem centenas de milhões de reais, bilhões de reais. Por que eles não pesquisaram? Por que eles não descobriram o que a gente descobriu? A gente não precisou de nada disso. A gente chamou jovens voluntários ao redor do Brasil para construir pesquisas sobre esses temas conosco. Vocês veem que como a inteligência vence a grana pura? E não é nem que está vencendo assim. A gente está vencendo por WO. Eles nem tentaram. O Flávio está com uma crise de propósito na campanha dele, e aí ele chama um marqueteiro para resolver. Quando você chama um marqueteiro é que não tem nada. E o Lula? Ele estava com essa crise lá no começo do ano passado. Aí ele já chamou o marqueteiro Sidônio e falou, Sidônio, volta que está dando ruim. E aí o Sidônio veio, junto com o Sidônio veio o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ajudou o Lula e está tentando ajudar novamente.
Tá lá nos Estados Unidos torcendo por uma tarifa. Então, são dois projetos completamente vazios. Nós, cada vez mais, estamos com chance de vencer. E eu pergunto para vocês, o que cada um de vocês está fazendo essa vitória? Porque assim, eu não terei 1% do dinheiro deles. Hoje eu tenho a maior vaquinha das eleições, não sei se vocês viram. Pô, levantei 1.100.000 reais, sei lá. Isso não é nada, galera. Eu sei que parece muito dinheiro, não é? 1 milhão? Não é nada, isso é dinheiro de pinga. Isso não é nada para uma campanha. Isso o Flávio vai gastar em 6 horas de campanha, 4 horas de campanha, 3 horas de campanha. Eu tô falando sério. Esse dinheiro não é nada. Nós vamos jogar um jogo completamente desproporcional. Eles terão só do dinheiro oficial do fundo eleitoral, o partido de cada um vai ter 1 bi. Do Lula 1 bi, do Flávio 1 bi. Se você pegar o dinheiro por fora, que existe, meus amigos, a compra de voto é regra nas eleições, quanto mais esses caras não tem? E o dinheiro das campanhas dos aliados, dos governadores, dos prefeitos, da gente pendurada na máquina? Nós, para vencer, nós temos apenas uma verdade, redes sociais e o boca a boca. Só que veja só, se eu estou quase buscando os 10% para pegar esses caras, falta pouquinho. Mesmo tendo menos dinheiro, significa que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar as consciências das pessoas o tempo todo. Parar quer cair. Pois é, tem que reerga. Nem todo o dinheiro do mundo consegue isso. E veja, o próprio Bolsonaro sabe disso, porque a eleição de 2018 foi sobre isso. Eles não tinham o recurso da campanha do Alckmin, eles não tinham o recurso da campanha do Ciro, eles não tinham o recurso da campanha do Haddad. E eles ganharam, porque o momento histórico nos levou àquilo. E o momento histórico do Brasil é de quebra com essa dicotomia retardada. O momento histórico do Brasil é de ver a oportunidade que o mundo está dando para o Brasil, por conta das terras raras, da questão energética, e acelerar, a gente botar o pé no acelerador e começar a enriquecer. Esse é o momento histórico. Eu tive um grande evento na quinta-feira de manhã, de uma grande consultoria internacional. Metade dos convidados eram gringos. E os gringos falaram uma coisa muito louca, falaram, vocês brasileiros nunca tiveram tão negativos sobre o futuro de vocês. Eu imagino que vocês aqui também estejam negativos sobre o futuro, certo? Pois bem, ele falou, lá fora nunca estiveram tão otimistas sobre o Brasil. Não por causa dos brasileiros, olha que humilhante. Mas a ideia é, o Brasil dispõe de recursos naturais, das terras raras, que vão demandar investimentos externos aqui. Os gringos terão lucro com essa história, com certeza. Basta comprar as pessoas certas no Brasil. Do outro lado tem a questão da energia. O elemento energia, por conta dos data centers, e os data centers que serão a base para o avanço da inteligência artificial, vão fazer que países como o Brasil sejam fundamentais. E eles podem seguir apenas a mesma lógica. Então o mundo está se abrindo para uma grande oportunidade brasileira, que não é mais uma oportunidade apenas de commodities, de vender grão, de vender minério. E o Brasil está discutindo se vai soltar o Bolsonaro ou se, sei lá, vai usar um Vale Gás e falar que é um cachorro caramelo. Não consigo aceitar isso. Então a nossa geração, a vontade da nossa geração tem que ser a seguinte, vamos pegar essa chance que está pintando pela frente. Vamos pintar, já não te falaram do ciclo da borracha, não é? Tem todos os ciclos anteriores, vocês já tiveram um microciclo, lembram das drogas do sertão? Já ensinaram as coisas aqui para vocês? Que o Pará começou com as famosas drogas do sertão, quando vinham buscar cacau, ervas, pimentas aqui, e isso é levado por comércio lá para o Nordeste. Foi a primeira conexão daqui com outras regiões. Vocês já tiveram até seus microciclos. Pois bem, está pintando um ciclo gigantesco para o Brasil, que insere, veja só como agora as conversas todas se juntam, que inserem e muito aqui o Pará. Eu estou falando de energia, eu estou falando de minério, eu estou falando de comércio internacional, eu estou falando de aumento de complexidade. Isso é falar sobre o Pará. E ninguém dos demais candidatos está falando sobre isso.
Então animem-se. Eu preciso que vocês sejam um exército. Vocês precisam convencer todo mundo ao teu redor, porque os outros projetos estão tão frouxos que tá fácil hoje virar um voto do bolsonarista e tá fácil virar voto de petista. Haverá aqueles que vão vender os votos, porque eu sei que existem umas pessoas que vendem suas consciências. Deixa eles para lá. Não precisamos deles. Mas todas as outras pessoas nós precisamos. E tudo que se fala dentro das outras campanhas é: a campanha desse Renan tá cheia de energia. Nossa, a galera tá fanática. Pois bem, então vamos cumprir com as expectativas dos nossos inimigos. Se os nossos inimigos esperam muito da gente, vamos entregar tudo aquilo que eles imaginam. Vamos acabar com eles. Vamos passar a rapa neles. Caramba, esse é o cara primitivo. Isso foi um elogio, tá? Com base nisso, tá? A gente montou o nosso time aqui. A gente tem como base a ideia que a gente vai montar todas as chapas completas que a gente conseguir ao redor do Brasil, e vamos conseguir. Teremos chapas em todos os estados. E entendam uma coisa: nos trackings, estranhamente, eu vou muito bem aqui no Pará. E eu digo estranhamente porque eu não vim aqui, essa é a primeira vez que eu venho. Já vim antes na vida, né? Já fui para Belém umas 2 ou 3 vezes. Mas rodar o estado como pré-candidato é a primeira. E aqui nós iremos surpreender nas campanhas, de verdade. E aí entra um outro elemento. Se nós estamos crescendo, nós vamos eleger deputados no plural. E aqui, pela importância, se eu estou falando no plural, haverá gente aqui da cidade, possivelmente eleita deputada. Porque o crescimento nunca é linear. Nunca pense em um crescimento em quase todas as coisas competitivas na vida como uma linha. O crescimento não é linha. O crescimento é quando você detona ela dá saltos. Em minha pré-campanha, está chegando um momento em que ela pode dar um salto. Se nós dermos esse salto, o salto vai me fazer ultrapassar o Flávio. E se eu ultrapasso o Flávio, por uma questão de razão e proporção, nós faremos deputados no plural aqui no estado. Então se preparem, juntem-se ao grupo, juntem-se ao núcleo, porque o que eu estou vendo aqui não são apenas apoiadores, pessoas que me assistiam nas lives, pessoas que talvez participaram da coleta do partido, que falam da gente. Eu estou vendo membros de uma nova elite política que nós estamos construindo. É isso que eu vejo, e é isso que eu quero que vocês sejam. Porque eu não quero apenas destruir os barbários aqui e não colocar nada no lugar. Ou aguardar a chegada de uma pessoa. Não! Eu quero que essas pessoas estejam aqui comigo hoje. Eu quero que vocês sintam o mesmo chamado que eu senti quando com o partido montado, o time virou e falou: Renan, o candidato é você. Eu falei: é você. Botaram o dedo na minha cara, do Kim ao Pedrinho, do Arthur, a Amanda, e falaram: é você. Ok, então vamos embora. Nisso eu falo a mesma coisa para vocês. São vocês aqui no Pará. Quem vocês imaginam? Vocês acham que a gente é um barbário? A gente não está com nenhuma elite aí escondida. Nós estamos crescendo de verdade de baixo para cima. Então, assumam a posição sua perante a história. A história é implacável. Os covardes e os negligentes são governados pelos ousados, não necessariamente pelos bons, mas sempre pelos ousados. O ousado pode ser mau, o ousado pode ser bom, o ousado pode ser qualquer coisa. Mas o negligente, ele é sempre governado por uma pessoa ousada. Então, ousem escolher o caminho certo, ousem assumir a posição, ousem assumir as nossas cores aqui, e ousem vencer comigo essa eleição, e ousem chegar ao poder no Brasil e aqui no Pará. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.